Bora lá, galera, bora falar de futebol brasileiro. Vasco anuncia Abel Braga como diretor técnico de futebol e já tem técnico novo que chegou no Vasco da Gama, Maurício Barbieri, que era o técnico do Bragantino, agora vai assumir o time do Vasco para 2023. O time do Vasco que está na Série A do Campeonato Brasileiro estava em busca de um técnico depois, né, que não renovaram com o Jorginho. Conseguiram um técnico novo, né? Um técnico que eu acho que o Vasco precisava. Para mim, o Vasco precisava de um técnico um pouco à altura do Vasco, né? Se fosse para trazer o Barbieri, poderia deixar o Jorginho, né? Para mim, trocou 6 por meia dúzia, né? E chegou o Abel para poder comandar a equipe também, né? Por trás aí, para dar um auxílio técnico à equipe. E bora ver o que o Vasco vai arrumar nessa temporada de 2023. E bora acompanhar aqui o debate no ESPN falando tudo sobre o Vasco. Para a próxima temporada. E tem gente que voltou para a Série A. Tô falando do Vasco da Gama. Jéssica Dias chega com as informações do Cruz Maltino. Band Esportes está confirmado o novo departamento de futebol do Vasco para 2023. Abel Braga será o diretor técnico e com a indicação dele chega Maurício Barbieri como treinador da equipe. Barbieri, que traz consigo também a sua comissão técnica, o auxiliar e ex-jogador Cláudio Maldonado e o preparador físico Gustavo Araújo. As informações foram confirmadas por Paulo Brax, diretor executivo da SAF do Vasco, que já trabalhou com os dois profissionais anteriormente. Brax também confirmou que o Vasco já contratou reforços, mas não quis dizer quais seriam esses jogadores. Afirmou que as contratações, que também já foram indicadas por Barbieri, serão para as 11 posições do time. O Vasco busca as 11 posições no mercado. O Barbieri começou oficialmente ontem, com uma reunião que a gente fez aqui no Rio. Ele veio para cá, ficou o dia inteiro aqui. E a partir de ontem, desde ontem, a partir de hoje, a gente define alguns perfis que vão conjugar com alguns nomes que já estão sendo conversados ou não. Nessa mesa, eu preciso sempre agregar o treinador. A decisão não é dele, do reforço. A decisão é do Vasco. Mas eu preciso ser inteligente dentro da montagem de elenco. Ainda sobre montagem de elenco, Paulo Brax confirmou que o Vasco ofereceu um novo contrato para Alex Teixeira. O último vínculo do Camisa 7 se encerrou no final de novembro. O novo contrato deve ser de mais um ano. E Alex Teixeira ainda não respondeu a essa proposta do Vasco, que aguarda uma posição do jogador. Outro que também tem proposta de renovação é o meia Nenê. Para ele foi oferecido um contrato de mais 6 meses, mas o Camisa 10 queria um vínculo com uma extensão maior. E por isso vai se reunir com Paulo Brax nesta semana e tratar do assunto. Valeu, Jéssica Dias, trazendo pra gente informações e a busca ainda pelo Wellington Rato, que a gente falou ao vivo aqui no Sport Center. Será que é um bom nome pro Vasco? Barbieri olha só, são os números dele lá no Red Bull Bragantino. 158 jogos, 61 vitórias, 46 empates e 131 derrotas. Um aproveitamento de 48,3% com 211 gols marcados e 186 gols sofridos. Ele ficou entre setembro de 20 e novembro de 2022. Rodou. Alguns nomes eram especulados por esse Vasco, mas Barbieri é o cara que chega. É que vocês não viram, viu, Fã de Esportes? Os bastidores. Ela não tá rindo do Barbieri, do Vasco. Não. É que nosso cinegrafista estava Eu tentei segurar, mas quando eu olhei pra Ivana, ela tava aqui, ó. É que vocês não viram, mas teve um barulhão aqui. Se comporta aí, meu! Quase que quebra o cenário aqui, bicho. Quase quebra um cenário. Quase quebra. Sabe aquele logo do Sport Center? Tá ali, ó, balançando até agora. Aí se aí. Parecendo um sino badalando ali. Mas vamos falar do Barbieri, pelo amor de Deus. A grande interrogação do Barbieri é se ele vai ter o tempo que ele teve no Red Bull Bragantino para desenvolver o trabalho dele. Porque a gente sabe as demandas de clubes gigantes. Né? Mesmo sendo SAF agora, não muda, não? Então, porque, por exemplo, muda e não muda, né? A comparação é, tipo, se comparar com o Botafogo, basicamente, que as pessoas
querem fazer uma comparação. SAF, Então, times do Rio é mais fácil de comparar. Mas aí a coisa não acontece com o Vasco no campeonato estadual. Suposições, tá? Começa o brasileiro patinando. E aí? Vai bancar e vai manter, porque a gente tem o Abel, né? Anunciado também como diretor técnico do Vasco. Então, assim, é todo um processo. O Barbieri, ele desenvolve um trabalho, ele começa um trabalho em 2020 no Campeonato Paulista, que todo mundo achava que o Red Bull Bragantino ia estourar no Campeonato Paulista, foi muito abaixo. Começa o brasileiro e começa a engrenar e aí começa a jogar bem. E aí ele tem uma sequência, só que o final de trabalho dele no Red Bull Bragantino foi horroroso. Mas ele teve tempo de trabalho e ele conseguiu extrair nesse período coisas interessantes que esse Red Bull Bragantino. No Vasco, ele vai ter o mesmo tempo de trabalho e a mesma paciência? Porque ele, assim, ele é um treinador jovem que tem ideias boas. Trabalhando com peças que entreguem para ele pode desenvolver um bom trabalho no Vasco. A gente tem alguns nomes que trabalharam com ele, que se destacaram, bola Sim. de prata, inclusive, que foram para justamente nesse Bragantino, que talvez Sim. não tenha time muito Não mais nessa estrelas. temporada, mas a temporada do ano passada, né? Sim. Pois é. Então tem tudo isso, né? Tem essa questão toda. A gente torce para que a ideia do futebol comece a ser mudada também nesse sentido. Essas SAFs que estão chegando, que entendam essa necessidade do tempo de trabalho. E aí a entrega vai ser outra também em relação ao que os clubes vão conquistar ao longo do tempo. Mas o cenário é muito diferente. Sim. A gente não sabe como vai ser esse Vasco com a SAF. Mas o que a gente sabe desse Vasco é que é um time que há muita briga política interna. A gente não sabe até que ponto vai o poderio dessa SAF. Eu digo assim, no dia a dia, para tomada de decisões, de como vai ser segurar essa pressão. O Vasco é um time de muitos conflitos internos, né? E muita pressão da torcida. Uma torcida que está há muito tempo carente, né? Que veio de uma Série B tropeçando, sabe, pelo terceiro ano seguido para conseguir o acesso. Então, não é uma situação estável. Eu já ouvi de muitos vascaínos que, assim, já estão com o pé atrás com essa SAF, já estão irritados com o Vasco de 2023 ainda em 2022. Porque as decisões tomadas até aqui, algumas demoras, algumas escolhas, não estão agradando. Então, se começa a temporada, como a Nath fez essa previsão, de que no Campeonato Carioca não corresponde às expectativas, a gente está falando de um Campeonato Carioca, a pressão vai existir. A pressão vai existir. Agora, a gente vai ter que ver como vai se comportar a SAF, a 777, nesse contexto do Vasco, que é um contexto que é um terreno muito minado internamente. E é silencioso, né? Porque o Vasco na Série B, um silêncio total. Não se fala de planejamento, não se fala das expectativas, o torcedor fica naquela apreensão. E aí, planejamento? Que vem para 2023, Vasco voltando para a Série A, patinou na Série B, teve chance de ficar fora. Escolhas equivocadas, elenco ruim, então. Teve chance não, se esforçou muito para ficar fora. Que os outros que vinham atrás se esforçaram mais ainda. Mais, Foi impressionante. Então, vamos sair da cidade maravilhosa galera, com todo respeito a Maurício Barbieri, mas Maurício Barbieri não é técnico para o Vasco. O Vasco merecia um técnico um pouco mais acima, com um patamar acima. Não sei se o que aconteceu, se o Vasco não conseguiu achar no mercado nenhum técnico para o ano de 2023 e resolveram trazer o Maurício Barbieri, que para mim é mais uma aposta, né? Um técnico que para mim vai ser uma aposta, mesmo ele tendo feito um bom trabalho no Bragantino durante os 2 anos que passou lá. Ele também no finalzinho o trabalho dele foi ruim demais, né, pelo Bragantino, mas para mim não é técnico pro Vasco. Se o Vasco quer pensar grande, tem que trazer um técnico bom, tem que começar pelo técnico. Não adianta você ter um técnico mais ou menos, jogador mais ou menos, que não vai dar liga. O Vasco vai bater cabeça novamente em 2023. Até agora não anunciou contratações, fica nessa, contrata ou não contrata, tá falando com o Nenê ainda, cara. Brincadeira, eu entendo que o Nenê, é muito importante pro Vasco, mas já passou, cara. O Vasco tem que se rejuvenescer, tem que ficar pra trás, tudo aquilo lá tem que ficar pra trás, entendeu? E o Vasco, não, todo respeito aí, mas Maurício Barbieri pra mim não é técnico pro Vasco e não vai aguentar a pressão, porque a pressão do Vasco é diferente da pressão do Bragantino. O Bragantino suportou ele lá aquele tempo todo, quase 3 anos, se eu não me engano, né? E não saiu na última temporada, nessa última temporada agora, mas no Vasco eu acredito que vai ser diferente. Se o Vasco não der um resultado, pelo menos
positivo no Campeonato Carioca, não precisa vencer, mas pelo menos fazer um campeonato digno, vai ter pressão e vão querer mudanças sim no time do Vasco. Já vai começar o ano com pressão, complicado, hein? Deixa nos comentários o que vocês acham aí da decisão do Maurício Barbieri ser o novo técnico do Vasco para o ano de 2023. E temos também o Abelão, diretor técnico do Vasco. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários aí. Quero saber o que vocês estão achando dessa nova diretoria do Vasco para o próximo ano, né?